Governo tem recorde de arrecadação e aprofunda cortes de gastos sociais. Por Maria Lúcia Fatorelli *. Você já parou para analisar por que razão, no mesmo dia em que foi divulgado um recorde histórico de arrecadação de tributos, o governo federal anunciou que fará mais um corte de gastos de cerca de 6 bilhões de reais em 2024 e novos cortes em 2025 e 2026? Qual é a lógica de cortar gastos primários, que abrangem somente gastos em áreas sociais e na estrutura do Estado, se o governo federal tem registrado recordes de arrecadação tributária em todos os meses do ano, sendo que em outubro de 2024 foi verificado o maior recorde desde 1995? A resposta está no funcionamento do sistema da dívida que opera no Brasil, onde de fato está o rombo das contas públicas, rombo que tem aumentado ainda mais ultimamente devido à elevação brutal da taxa básica de juros pelo Banco Central, Selic, que aumenta diretamente o custo com os juros da chamada dívida pública. Não há dinheiro que chegue para cobrir tamanho rombo. O sistema da dívida tem absorvido mais de 40% do orçamento federal, todos os anos, para alimentar seus mecanismos e juros mais elevados do planeta. O sacrifício social para cobrir o rombo do sistema da dívida está presente nas contrarreformas, principalmente da Previdência, que adiam, suprimem ou cortam direitos sociais, nas privatizações do nosso patrimônio público e nos cortes de investimentos sociais feitos para cumprir teto de gastos e arcabouço fiscal sob a alegação de equilibrar as contas públicas. Assim, estamos pagando essa chamada dívida pública de várias formas. Os cortes de gastos sociais e na estrutura do Estado não surtem efeito para equilibrar as contas públicas, porque o problema do gasto excessivo não está na área social, e muito menos na estrutura do Estado. A prestação de serviços públicos se encontra extremamente deficiente e a estrutura do Estado já está sendo sucateada em todas as áreas que observamos há anos. Saúde, vejam a carência pela qual o SUS passa, com filas para cirurgias e outros procedimentos vitais. Educação, com universidades tendo até energia elétrica cortada por falta de pagamento, além de diversas carências inacreditáveis. Meio ambiente, que lida com falta de pessoal e equipamentos em geral, inclusive para o combate a incêndios florestais e demais atividades imprescindíveis para a vida. Defesa nacional, que sofre cortes que comprometem até atividades de monitoramento em fronteiras, favorecendo o tráfico de armas, drogas, etc., e vai por aí afora. O sucateamento está presente em todos os ministérios e diversos órgãos, a exemplo do que ocorre no INSS e no IBGE, por exemplo, abrindo espaço para nocivos projetos de privatizações. Portanto, não existe a tão falada gastança com programas sociais ou com a estrutura da máquina pública, repetida a exaustão pela grande mídia, que cobra que o governo federal corte cada vez mais os recursos destinados às áreas sociais, porém, não menciona que a causa da gastança está no pernicioso funcionamento do sistema da dívida no Brasil. Ao contrário, apelam para o senso comum das pessoas de forma maliciosa e desonesta, pois inúmeras matérias da grande mídia comparam o sistema da dívida com a obrigação contraída por uma família que teria se descontrolado em compras e que, por isso, depois, teria fazer sacrifícios, cortar idas ao cinema e outros gastos para sobrar dinheiro para cobrir seus gastos excessivos. São coisas completamente distintas e tal comparação chega a ser perversa. No caso das contas públicas, a gastança está no sistema da dívida, cujo crescimento decorreu de seus próprios mecanismos e juros elevados e não de investimentos públicos na estrutura do Estado ou em áreas sociais, como declarou o representante do Tribunal de Contas da União, TCU, em audiência pública realizada no Senado Federal em 2019. Nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos, essa informação é do Tesouro. Adicionalmente, é preciso recordar que durante 20 anos, o Brasil produziu R$ 1 trilhão de superávit primário. Isto significa que durante 20 anos gastamos, com toda a manutenção do Estado, todos os poderes legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público, e com todos os serviços públicos prestados à população, saúde, previdência, assistência, educação, etc., R$ 1 trilhão a menos do que arrecadamos em tributos. E o que aconteceu com o estoque da dívida pública federal nesse mesmo período? Em 1995, o estoque da dívida interna federal era de apenas R$ 86 bilhões. Em 2015, o estoque dessa dívida alcançou R$ 4 trilhões. Ora, se produzimos R$ 1 trilhão de superávit primário naquele período, é evidente que o crescimento do estoque da dívida não decorreu de gastança alguma nos investimentos sociais e estrutura do Estado, mas sim no próprio sistema da dívida, principalmente com seus mecanismos e juros abusivos.
A partir de 2015 passou a ser divulgado um falacioso déficit primário, obtido porque deixa fora do cálculo diversas receitas públicas, distintas da emissão de títulos e que são desviadas diretamente para o pagamento dos gastos com o sistema da dívida e seus mecanismos e juros abusivos. Se a conta for feita corretamente, não existe o falacioso déficit. Cada dia fica mais evidente a necessidade de enfrentamento do sistema da dívida por meio da ferramenta da auditoria, que deverá ser feita de forma integral e com ampla participação social. Se não for feito esse enfrentamento, entra governo e sai governo, seguimos submetidos ao mesmo sistema da dívida, que exige contínuos cortes de investimentos sociais, privatizações e contrarreformas, aprofundando a escassez no Brasil da abundância. Somos um país riquíssimo e temos tudo para sermos uma grande nação, porém, o sistema da dívida tem travado o nosso desenvolvimento socioeconômico de forma estrutural. A auditoria já. Maria Lúcia Fatorelli é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida.